Olá, bom dia, comunidade. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Preparados para mais um dia? Vamos hoje para o nosso 14ª live. Já tá quase chegando a metade, gente. 14ª live. E um assunto engajado em outro assunto, né? Isso é ótimo. A gente vai estar numa crescente. Falar sobre a palavra do Senhor é muito... Ai, me fugiu a palavra, gente. É muito gratificante. E poder compartilhar conteúdos com vocês também muito gratificante. E aí, vamos começar a nossa live de hoje? Dá um tempinho para as pessoas entrarem. Crescer 1% a cada dia. Oi, Tainara. Bom dia. E aí, hoje a gente vai... O tema da nossa live é qual? Navegando nas águas da crise financeira com sabedoria bíblica. Um nome bonito, né? Navegando nas águas da crise financeira com sabedoria bíblica. E de fato, somente com sabedoria a gente consegue passar por crises. Quantas pessoas a gente não consegue, a gente não conhece, a gente não consegue ficar sabendo, ou consegue ver, ou conhece mesmo que está bem próximo da gente, que durante uma crise entra em desespero, adoece, e aí doenças N, né? Por exemplo, além de doenças mentais, doenças físicas mesmo, que vão levar muitas das vezes até o extremo que é a morte. Crises financeiras, elas são mal administradas, elas são um perigo. E só com sabedoria para sair de uma crise financeira. Porque para entrar, gente, é muito fácil. É muito fácil. É só se deixar levar. Porque nós vivemos uma economia consumista. Consumo em primeiro lugar. A gente sabe que nós temos que consumir, que não tem jeito de viver sem consumir nada. Mas nós podemos consumir dentro da nossa realidade. Quando eu extrapolo a realidade, ou quando eu deixo de observar a realidade, o que acontece? Acontece uma desorganização financeira, que é o primeiro passo para se entrar numa crise financeira. Então, o que seria uma crise financeira? Você chegar numa situação tal de desorganização em que você não vê com os olhos humanos uma solução rápida para aquilo ali, ou nem seja rápida, não vê nem solução para aquele problema. Isso é uma crise. Você muitas vezes tem dificuldade de enxergar a solução para aquele problema. E aí a crise financeira vai gerar o quê, gente? Vai gerar vários problemas de saúde, mas vai gerar problema de relacionamento também. E aí relacionamento com todo mundo. Conjugal, familiar, no trabalho, com os amigos. Porque quem tem crise não tá legal. Tá, eu tô devendo 50 mil reais, não tem dinheiro para pagar, não sei como é que vai ser e eu não sei.
Você acha que uma pessoa que está nessa situação está bem? Claro que não. Você acha que está deitando no travesseiro e dormindo o sono maravilhoso, restaurador? Não tá não, gente. Dê exemplo de 50 mil, pode ser muito, mas às vezes está devendo 10 mil reais e não sabe como que vai pagar. Ficou desempregado, está devendo 10 mil reais, tem filho pequeno. Tá em crise. Tá legal isso? Não tá não. Tá com o filho pedindo alguma coisa e não pode dar porque tá em crise. Essa pessoa não tá bem. Não adianta achar que tá bem que não tá. Então, ela precisa de sabedoria. E sabedoria vem de onde? Vem do alto. E por que ela precisa de sabedoria e não de conselhos de qualquer um? Por quê? Conselho de qualquer um pode levar ela ainda mais pro buraco ainda. Então, ela tem que saber quem que ela ouve. Tem que saber quem que ela em quem ela se inspira. Porque o nosso crescimento está muito envolvido como a gente vive, em quem a gente se espelha, em quem a gente se inspira. Primeiro em Deus e depois em pessoas que estão fazendo algo que está dando certo, algo positivo debaixo de um propósito do Senhor. Tô em crise e vou lá pegar conselho com a agiota. Não vai dar certo. Tô em crise, vou pegar conselho com meu amigo que tá pior do que eu. Também não vai dar certo. Oi, Miriam, bom dia. Esqueci de fixar o comentário aqui, gente. Deixa eu fixar o comentário aqui. Então, a gente, quando tá em crise, a pessoa em crise, ela não tá bem. Ela pode querer até esconder das outras pessoas. E acontece muito. Por vergonha ou por qualquer outro motivo. Até mesmo por... Ô, Miriam, não cheguei no versículo de hoje ainda, não? Tô quase, peraí. Ou até mesmo por vergonha, ou até mesmo por soberba mesmo, por orgulho. Com medo de alguém saber que não foi legal e, nossa, fulano vai saber que eu tô em crise. Fulano vai saber que eu tô em crise, isso me envergonha. E aí vai buscar conselho com quem não vai dar um conselho legal. Então, por isso que é muito importante o tema da nossa live ser navegando das águas da crise financeira com sabedoria bíblica. Porque é só com sabedoria que a gente vai é só com sabedoria que a gente vai sair da forma correta da situação. E aí eu comecei falando sobre crise, Miriam. O que é realmente estar em crise? Né? É estar numa situação tal que você não enxerga uma solução. E aí, automaticamente, você não tá bem, né? E aí, hoje, o versículo-chave vai ser o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que é o Salmo 23, no verso 1. E aí, por que eu escolhi o Salmo 23, no verso 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque sabedoria só vem dele. Então, ele vai nos orientar para que nada nos falte. Por quê? Porque nós somos o quê? Ovelha. E ovelha não vive sem pastor. Porque até então a ovelha é o bicho mais obediente que tem. É ele que escuta a voz do pastor.
mas ele precisa ser observado pelo pastor. E por isso ele confia nele. A ovelha confia no pastor. E nós temos o nosso pastor, o Senhor. O maior pastor, né? Porque nós temos nossos pastores nas nossas igrejas, glória a Deus. Mas eu estou dizendo assim, né? No contexto aqui, o nosso pastor é o Senhor. É Ele que vai nos dar orientação. E o que é dar orientação? É mostrar, olha, ovelha, você está em crise porque você está lá na beira do abismo. Você não me ouviu. Você deu uma cochiladinha e saiu andando pelo pasto sem olhar onde você estava indo, né? Ou seja, você não prestou atenção no que você estava fazendo, no quanto você estava gastando, e aí você chegou lá na beiradinha. Agora você faz um barulhinho, que eu vou chamar de oração, que é uma oração, e me pede socorro. E eu não sou pastor, não sou o pai, eu vou socorrer, não vou pensar duas vezes. Eu tô um pouquinho longe, mas eu pego meu cajado e faço o quê? Te busco para perto de mim. Olha que lindo isso. O nosso pastor nos busca lá da beiradinha do abismo, da crise que nós entramos por falta de observar, por falta de ouvir, por falta de parar para pensar. Por vontade de resolver tudo pela força do meu braço. Não é por aí. E o que o pastor faz? Vai lá com o cajado, ó. E me pega. Porque o cajado não tem duas pontas, uma voltada, uma redondinha e a ponta normal, ele pega lá aquela que dá a voltinha, sabe? E traz para perto. Então, por isso que é tão importante, o Senhor é meu pastor e nada me faltará no momento de crise. E no momento de crise financeira. E aí, por que nada me faltará? Porque no momento da crise financeira, o resto está tudo bagunçado. E aí o Senhor não vai nos ajudar, não vai nos orientar, não vai dar sabedoria, não vai colocar alguém no nosso meio para nos ajudar só na parte financeira. Porque na hora que resolve a parte financeira, resolve as outras áreas. Porque aí eu fui lá na beiradinha do abismo, entrei na crise e aprendi que eu preciso ouvir mais, observar mais para fazer o certo. Para fazer o certo. E aí eu não fiquei muito feliz com esse versículo, porque exatamente esse versículo é assim um bálsamo pra gente. Né? Um alívio para esse momento. Por quê? A gente tá livre de entrar em crise? Não, gente. Tá livre de entrar em crise financeira? Não. Ninguém tá. Por quê? Porque pode acontecer N imprevistos. N imprevistos. Por isso que organização financeira e planejamento são importantes. Para quê? Para minimizar esses imprevistos, mas eles podem acontecer. Pode ocorrer a perda de um emprego. E junto com a perda de emprego, uma doença de alguém. Quem mora de aluguel, o dono do imóvel perde o imóvel, você perde o emprego, alguém adoece. Perde um ente querido e acontece tudo junto. E pode acontecer? Pode. E acontece tudo junto. Por mais que você esteja preparado para isso financeiramente, lá com a sua reserva de emergência, para você, né, no mínimo 6 meses do valor que você gasta, você tem lá reservado para esse tipo de emergência, foram tantas coisas que
você provavelmente vai entrar em crise, vai entrar numa crise financeira. Por quê? Porque muita coisa tem que resolver tudo ao mesmo tempo, não dá tempo de gerar mais dinheiro para isso, não dá tempo. E aí vai gerar uma crise. E essa crise vai se expandir. E aí, qual que é o único caminho? Confiar. Confiar no Senhor. Refletir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o caminho. Pedir a Ele o quê? A sabedoria. Para quê? Para as novas atitudes te façam sair da crise. Para que você tenha atitudes, conhecimento para sair da crise. E aí, vamos num personagem bíblico para dar uma ilustração nesse momento de crise? Nós vamos falar de um mais que conhecido que eu tenho falado muito dele aqui em vários contextos, mas eu ainda não tinha falado no contexto da crise. Havia no Antigo Egito um homem chamado... Quem será que sabe quem é lá, que estava lá no Antigo Egito e que passou por uma crise? José. E José, ele aparentemente ele era um jovem, né? Ele era um jovem e que a vida dele tinha sido marcada por uns desafios financeiros e uma jornada extraordinária de sabedoria. José é conhecido pelo interpretar sonhos, né? A história dele é bem voltada sobre a interpretação de sonhos. Ele é filho de Jacó e um dos favoritos. E isso causa ciúme nos irmãos. E a gente, às vezes, até assim, né? Quando fala causa ciúme nos irmãos. Ontem mesmo eu estava conversando com o senhor e a gente falando de uma terceira pessoa. O senhor fulano de tal foi uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa, porque ele morreu. É uma pessoa muito boa, muito dada. É até bobo de tão bom que ele é. E aí falou assim, os filhos, né, são pessoas boas. Falei, a filha é muito boa, mas o filho deu muito trabalho. Aí a gente logo pensou assim, a gente acha que porque o pai é uma pessoa boa, o filho também vai ser uma pessoa boa. Porque o pai anda no caminho correto, o filho também vai andar no caminho correto. E muitas vezes não é assim. E quem tem mais de um filho, às vezes, vai perceber ainda maior, né? Quem não tem filho, mas tem irmão, vai perceber que cada um é de um jeito. E muitas das vezes o jeito de um filho é mais apreciado pelo pai, é mais, vamos dizer, apreciado. O jeito de um filho se aproxima mais de um pai. E às vezes aquele que não se aproxima muito fica com um certo ciúme. Porque cada um é de um jeito. Todos são filhos, mas cada um é de um jeito. Como nós, todos somos filhos de Deus, mas nós somos iguais? Não, cada um é de um jeito. Dentro de casa também é assim. E com José também não foi diferente. Lá ele se destacava. Por motivos reais, ou às vezes não por motivos, ou por motivos mesmo que o outro começou a imaginar. Porque a mente da gente é fértil, né? E Satanás às vezes usa disso. Começar a imaginar, a gente tá vendo branco, mas Satanás começa a achar que não é branco, que é cinza. Que tá perto, mas o negócio é branco, tá todo mundo vendo branco. Mas aí você começa a enxergar cinza. Então, é muito comum acontecer isso. É muito comum dentro de casa um irmão ter ciúme do outro. Esse não era o problema de José. Exatamente, Miriam, a questão da afinidade. E realmente tem, né? Então, o problema dos irmãos ter ciúme dele não foi o problema, né? E aí,
motivado pela inveja, eles o quê? Vendem José. E aí, vamos dizer que começa a crise de José, porque para quem era o favorito do pai, imagino eu aqui, né, conjecturando, que eu não sei, tinha tudo dentro de casa. Tinha até preferências muitas vezes. Tinha uma vida boa, apesar dos irmãos estarem lá sempre enchendo a paciência dele. Mas até então tinha uma vida muito boa. Não tinha que se preocupar com nada. Não tinha que se preocupar com dinheiro, né? Na época, né? Não tinha que se preocupar com nada. Provavelmente trabalhava, acredito que fazia alguma coisa pro pai. Mas era tudo muito tranquilo, assim. Sabe quando você fala assim, graças a Deus tá tudo em paz? Então, era assim. Tava tudo em paz. Até a inveja dos irmãos. Chegar com o negócio e aí vende ele. Quando vende ele... Oi, Leis, bom dia. Quando vende ele, a crise começa. Por quê? Porque aí de repente ele perde tudo. Ele perde tudo. Ele perde o conforto, aí vamos dizer conforto para a época, tá, gente? Que é muito diferente da nossa época hoje. Mas ele perde o conforto. Exatamente. É um desafio, né, Miriam? Você com 4, minha filha, haja desafio. Glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, sabe que você é capaz, porque te deu 4. Para ter esse desafio todo de trabalhar a personalidade de cada um e a importância da família, do amor de cada um e que eles vejam de verdade o que é, né? Não tem de forma alguma o olhar turvado, né? Principalmente para vocês, né, que são pais. Minha irmã também, com 3 meninos lá, não é fácil não, gente. Cada um de um jeito. Né? Cada um de um jeito. Tainara só tem um, mas quem sabe o Senhor vai mandar mais um aí, né, Tainara? Você vai ver o que é isso. Né? Mas você tem um irmão. Eu acho que é um irmão só que você tem, né, Tainara? Nem sei direito. Mas você já observa a diferença entre vocês dois. E é isso, é um desafio, né? Mas, com sabedoria, o Senhor vai caminhando, né? E aí, começa o desafio de José financeiro, porque ele perde tudo. Ele perde tudo, ele é preso. E lá ele continua com a habilidade dele. Lembra que eu falei ontem, já nem lembro mais, já perdi o dia, os temas nos dias. Mas lembra da habilidade, que é um dom que o Senhor nos dá e nós temos que desenvolver esse dom com excelência? A habilidade de José era de interpretar sonhos. Era por este caminho que a vida dele ia ser transformada. E aí, o que ele faz? Continua fazendo o que ele sabia. Interpretou o sonho de quem precisava. Continuou na postura de líder, porque chegou ao ponto dele mesmo tomar conta da cadeia. Então ele já era uma pessoa confiável, era uma pessoa líder. Olha quantos predicados, quantas qualidades José já tinha. E ele estava em crise. Porque tinha perdido tudo. Será que a gente em crise dá conta de desenvolver os nossos predicados todos? A gente continua trabalhando com excelência? Desenvolvendo as nossas habilidades com excelência, mesmo na crise? Ou a gente entra na crise e entra de cabeça e aí tudo acaba desandando? Lembra que a ovelha faz o barulhinho e o pastor vai lá e traz ela para perto, tira ela da crise, mas ela precisa fazer o barulho. E nós hoje, o nosso barulho é oração, pedir a sabedoria. E o que eu acredito que José fazia sempre, né? Pedia socorro, e o socorro vinha. Porque o socorro vem. Às vezes não vem da forma como a gente quer.
Mas ele vem. E veio para José. E em que momento o socorro veio para ele? No momento que ele foi lembrado lá no palácio que ele interpretava o sonho. Ele chega lá para o faraó e interpreta um sonho que aparentemente dá um choque no faraó, porque ele não quer acreditar que as vacas gordas, as vacas magras significam exatamente que ele vai passar por dificuldade. Porque a gente não quer passar por dificuldade. E muito menos saber que vai passar por dificuldade. É uma coisa que a gente não quer de forma alguma. Mosquito aqui. Uma coisa que a gente não quer de forma alguma. Se alguém chegar para mim e falar assim, olá, você vai passar por uma dificuldade financeira. Fala, ai meu Deus, tá repreendido. Não vou passar não. Em nome de Jesus, o Senhor vai estar com a providência. Não é assim? O faraó, apesar de não ser, né, não era cristão, não acreditava em Deus em nada, mas com certeza ele não gostou. Mas ele deu um voto de confiança para José. Então tá, já que você tá falando isso, vamos ver o que vai desenrolar. Quais são os seus planos? Senta aí e me conta o que você pretende fazer. Ui. Senta aí e me conta o que você pretende fazer. Aí volta lá na nossa live antiga, que tá lá em Provérbio, falando que você tem que sentar, planejar para você conquistar o quê? A obra completa. E foi o que José fez. Ele sentou e planejou, baseado no sonho. E quem deu o sonho para ele? Para ele não, né? Deu o sonho para o faraó e a capacidade dele entender o que significava o sonho. O pastor, o Senhor. Então já estava tudo encaminhado para chegar nesse momento. E aí ele se prepara, se planeja. Durante as vacas gordas, vamos fazer o quê? Durante as vacas magras, o que nós também vamos fazer? Porque nós vamos juntar. E depois, quando chegar o tempo difícil, qual que vai ser o nosso procedimento? O que nós vamos fazer com isso? Como que vai ser dividido? Quanto que vai ser devolvido? Para quem vai ser entregue? Isso tudo foi um planejamento. Mas o planejamento não começou na hora da crise. José não ficou de braços cruzados esperando chegar as 7 vacas magras, que na hora que chegasse as 7 vacas magras, vão resolver isso aqui, os 7 anos. Não foi isso. Quando estava lá na abundância, na fartura, ele se planejou. E aí lembro de novo do exemplo da formiga, né? Ela colhe na hora que não tem mais folha? Não. Ela vai lá e se prepara nesse momento? Não. É enquanto tá tudo lindo, bonito, verdinho, que ela tá lá, cumprindo o seu planejamento. Então, no momento de crise, é momento de colocar o planejamento em ação. Então, o planejamento veio antes do momento da crise. Para que quando chegue a crise, você só execute o seu planejamento. Então, a importância de sentar, planejar, ouvir mais, observar mais e muitas das vezes falar menos. E trabalhar isso. Trabalhar o planejamento. Trabalhar a organização. Voltando aqui para a parte financeira, trabalhar a organização, ter um planejamento, ter uma reserva de emergência. Aí na crise a gente vê a importância da reserva de emergência. E eu confesso para vocês que às vezes o valor da reserva de emergência é um valor muito alto para quem vai sair do zero. Por quê? Para quem tem um custo de vida em torno de R$2.000, a reserva de emergência é 12. E juntar R$12.000 não é fácil. A menos que você tenha um salário extraordinário, uma renda extra extraordinária, aí é outros 500. Mas eu tô falando da nossa realidade. A realidade do povo brasileiro que tem um salário dentro da média. Não é fácil. Mas tem que fazer. Por quê? Porque o dia mal vai chegar
A crise um dia pode chegar. E aí, eu falo de crise, mas já me veio aqui. Se eu não tenho uma reserva de emergência, se eu não tô com uma vida em ordem, eu também não abençoo. E para eu abençoar, eu tenho que estar bem. E aí eu não pude abençoar, porque eu não tinha me planejado, não conseguia abençoar. Olha como que é importante. Principalmente a reserva de emergência. E a mudança no estilo de vida. Por quê? Voltando, como eu comecei lá atrás, a nossa economia é a economia do consumo. E aí estão sendo ditados padrões pra gente. Que muitas das vezes não faz o menor sentido para nossa vida, para quem a gente é, mas está sendo ditado o padrão. Tá chegando um feriado aí, se eu não vou num clube, se eu não faço uma viagem, eu sou menor que as outras pessoas? É claro que não. Mas a economia e o consumo coloca isso na mente tenta colocar isso na mente das pessoas. Um exemplo agora, né, de feriado. Mas N exemplos. Se eu não tenho o melhor carro, eu sou menor que os outros. Eu sou inferior que os outros. Se eu não estou endividado, eu não consigo adquirir nada. São pensamentos que estão sendo incutidos pra gente, estilo de vida que não tem nada a ver com a gente. Mas a gente está colocando isso tudo nos ombros. E nós estamos passando por tribulação, muitas das vezes, porque a gente está colocando tudo isso nos ombros. E me vem aqui sobre alimentação. A economia do consumismo está colocando tudo muito rápido, tudo muito fácil no nosso meio. E aí está se perdendo tudo, e na alimentação principalmente. Aí tem esse tanto de doença desenvolvida agora, por causa de quê? Por causa da alimentação que está errada. Mas nós demos ouvido para quem? Para um mundo de consumo. Que a comida pronta é mais rápido, que embutida é mais fácil. E que a gente está trocando todas as bebidas ao invés de tomar água. Exatamente. Mas eu não preciso estar debaixo dessa ditadura, Miriam. Eu posso ser diferente. Só que eu tenho que estar o quê? Preparada. Eu tenho que ter uma vida planejada. Eu tenho que saber ouvir o que o Senhor fala comigo de fato. Gente, eu já tive clientes, hoje eu não tenho nenhuma nessa situação, mas eu já tive clientes que quando a gente sentou para analisar os gastos, gastava tipo R$ 150 por mês com refrigerante. Porque tinha que tomar um refrigerante todo dia. Porque o vizinho toma. Porque o outro faz, eu também vou fazer. E são R$ 150. Isso é muito dinheiro, gente. R$ 150 investido vai te gerar uma renda lá na frente considerável. Porque isso é todo mês. E a saúde foi para onde? Aí depois volta lá no que eu tenho falado também. Vai bater o joelho no chão na igreja porque tá com problema de saúde. Cuidou do templo do Espírito Santo? Não cuidou. Pelo contrário, deu ouvido, como diz Miriam aqui, a ditadura do consumismo. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Agora a gente gosta de ouvir que a gente tá fazendo tudo errado? Não gosta. A gente não gosta. Mas a gente tem feito as coisas erradas.
Nós não estamos preocupando muitas vezes com o templo do Espírito Santo. A gente já parou para pensar se a nossa alimentação tá de acordo? E aí a nossa alimentação, gente, aí você fala assim, mas o que Laís está falando de alimentação se ela fala de dinheiro? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Se você exatamente, Miriam. Exatamente. Então tá tudo ligado. Se você tá desperdiçando seu dinheiro com comida que tá te fazendo mal, você tá desperdiçando seu dinheiro com aparência, tá desperdiçando seu dinheiro com aparência, só para parecer ter, e não tá se preparando para a crise, ou não tá se preparando para abençoar outra pessoa, você tá errado. Eu tive uma cliente que eu gosto de lembrar desse exemplo porque, assim, às vezes a gente fala de economia, tem que economizar e tudo, e acha que a educação financeira é só isso também, né? Só economizar. Se fosse isso, tava bom, só isso tava bom demais, né? Mas não é, tem muita coisa em volta. E ela foi ao mercado e ela utilizou das técnicas, né, de ir ao mercado e tal. E aí ela falou, mandou uma mensagem para mim que ela estava satisfeita. Por quê? Porque ela tinha conseguido economizar e comprado algo que ela nunca tinha se dado o direito de comprar, porque sempre a compra ficava muito alta, não dava para comprar, que era azeite do bom. Azeite é saudável? Deveria fazer parte da nossa alimentação? Deveria, mas às vezes ele não faz. Por quê? Porque a gente troca o azeite por outras coisas. Pela lasanha, compra pronta. Pelos biscoitos todos que os meus filhos gostam, que eu vejo demais, porque quando eu atendo cliente que tem criança, os lanchinhos da escola, que são tudo aqueles biscoitinhos, tudo industrializado, o suco industrializado, tudo industrializado. Poucos falam que leva uma fruta. E aí não sabe onde que o dinheiro vai. O dinheiro vai nesse momento aí, ó. Em que você deixa de cuidar do templo do Espírito Santo, deixa de cuidar da sua casa e vai dar ouvido ao que o mundo tá te falando. E o mundo do consumismo. Não estou falando contra o consumismo, porque a gente não vive sem consumir. Mas, mira, com certeza lasanha é top. Mas aí, né, a gente tem que medir. Não dá para comer lasanha toda semana, porque não tem Espírito Santo vai reclamar. E se for a lasanha industrializada, aquela bonitinha de caixinha, que custa quase que a metade de um vidro de azeite, essa então é que vai fazer mal mesmo. Agora aquela caseirinha ótima que a gente põe macarrão para cozinhar e faz aquele molho de carne moída, né, que faz aquela bolonhesa, essa que faz aquele tabuleiro grande de domingo, mas é só para isso. Exatamente. Então a gente precisa de quê? De sabedoria para sair da crise ou para nem entrar nela. Ou para nem entrar nela. Bom dia, Pamela. Ou para nem entrar na crise. Tá vendo que um assunto vai puxando outro assunto, que vai puxando outro assunto? A Miriam já tá ficando até com fome, olha pra você ver. Então, José foi esse exemplo de alguém que passou pela crise, sentou, planejou, ouviu, observou. Para quê? Para realizar a boa obra. E ele realizou a boa obra? Realizou. No final não deu tudo certo, virou governador lá do Egito e tudo, deu tudo certo. Mas precisou ser caluniado, ir na prisão e um monte de coisa. E a gente não precisa muitas vezes passar por tanta tribulação, não.
Às vezes a gente nem precisa passar por tanta tribulação. De um ponto de prisão, por exemplo. Mas é o mês que eu precisei jogar na loteria, entre aspas, tá, gente? Chutar qual conta eu vou pagar, porque não dá pra pagar tudo. E você tá em crise. Ou eu pago a água ou eu pago a luz. Ou eu pago aluguel ou eu faço compra. E você tá em crise. E essa crise é por falta de planejamento. E aí a gente aprende, é uma lição valiosa com José. Que mesmo quando ele estava num momento bom na casa dele, ele é jogado na crise, ele se prepara para na hora do momento certo ele colocar em execução os planejamentos. Então é um exemplo muito bom. E estratégias para os passos financeiros. O que a gente tem que fazer nesse momento de crise? Confiar no Senhor. Explorar a confiança em Deus como base para enfrentar explorar a nossa confiança em Deus como base para enfrentar os desafios financeiros. É o que José fez. É o que eu tô falando aqui, como ovelha. Faz o nosso barulhinho lá, para quê? Para o Senhor ir lá com o cajado e tirar a gente da beirada. Para tirar a gente da crise. O planejamento financeiro. Que, como eu tô falando lá em Provérbios, vai dizer, planeje, você não vai começar uma torre sem sentar e planejar o que vai fazer, porque senão não vai completar a obra. Então, e planejamento, gente, é planejamento para tudo. Vou fazer uma viagem, você não tem que sentar e planejar? Ou você planeja só tem muita gente que planeja só um pedaço, né? Que é quanto custa para ir, como que vai e o que tem que comprar para poder levar. Só esquece de planejar muito antes. De onde vai sair esse dinheiro? Passa no cartão de 10 vezes, joga para frente. Só esquece que tem outras contas para frente também. Muitas das vezes faz planejamento pela metade. Pela metade, a obra não vai ser completa. Vai, fica alguns dias, descansa, relaxa, mas na hora que volta, a crise está montada. Um exemplo, tá, gente? Generosidade, que é algo que eu tenho falado demais aqui o tempo todo, em todas as lives. A importância da doação. Mas eu só consigo doar se eu sou abençoado. E como é que eu sou abençoado? Se eu obedeço os princípios, as normas, os mandamentos. O Senhor vai me abençoar e quando Ele me abençoa, eu posso abençoar outras pessoas. E aí a palavra não vai falar que é melhor é melhor dar do que receber? Ou seja, é melhor abençoar do que precisar ser abençoado. O caminho bíblico para a riqueza é exatamente isso. É eu poder ser abençoador, ao invés de eu ser abençoado. Claro, se eu precisar ser abençoada, amém. Mas, com o meu conhecimento, com o conhecimento que eu tenho adquirido, com as pessoas que o Senhor tem colocado na minha frente, com a minha oração ao Senhor para dar sabedoria, Ele me abençoa e eu abençoo outras pessoas. Não é isso que está acontecendo com você, pelo menos é o que eu quero. Se você ainda não está nesse ponto, continue orando, o Senhor vai dar sabedoria. Para quê? Para você chegar nesse ponto de ser um abençoador. De mesmo estando em crise, estar com alegria, com o coração grato. Porque é difícil estar com o coração grato na crise, tá, gente? Adianta achar que é fácil, que não é não. Ah, porque eu sou crente, eu tô com o coração grato na crise. Difícil? Não é fácil, não. Tem um monte de problema. Uns vão usar a palavra luta, outros de tribulação. E eu tô feliz o tempo todo? Não tô, não. Vai ter o dia mal, vai ter o dia que eu não vou estar legal. Não é fácil.
Mas a gente precisa ter o quê? Constância, persistência, disciplina, fé, confiar no pastor. Não é por aí? É por aí. E você já tinha parado para pensar nisso? Como que você age em momento de crise? Fazer as coisas com excelência é um exemplo de trabalhar com excelência para evitar os momentos de crise e ser um abençoador. Daniel fez tudo que ele precisava fazer com excelência, aprendeu tudo que ele precisava de aprender e foi firme nas decisões dele, no posicionamento dele, no eis-me aqui dele. Viveu crise, mas estava como? De prontidão. No eis-me aqui dele. Você, tá de prontidão? Tá com eis-me aqui? Mesmo no momento de crise? Se você não estiver passando crise, glória a Deus. Mas está no planejamento? Uma coisa precisa da outra. E aí, gente, volta lá na redução de despesa. A gente precisa realmente reduzir as nossas despesas. Mas a gente precisa reduzir as nossas despesas com aquilo que faz sentido pra gente. E não porque de fora alguém tá impondo um... Não porque a gente precisa consumir. Não é por aí, não é por aí de forma alguma. Nós mulheres, tem muita, né? São todas mulheres aqui, a gente tem o hábito de consumir muito, né? Um estilo de vida de consumir muitas vezes. E aí a gente tem uma festa pra gente ir, a gente vai lá e compra uma roupa nova. E até esquece ela no guarda-roupa. Quando você senta, planeja, vê se realmente você precisa de uma roupa nova, se no seu guarda-roupa não tem aquela que você pode, aquela blusa que você vai jogar com a saia que você nunca usou e vai parecer que é uma roupa nova, diferente. Aí você fala assim, nossa, Laís, mas isso dá uma sensação de que assim, eu não posso gastar. Não, isso é ser inteligente. Por quê? Porque independente da roupa, você vai na festa e vai aproveitar do mesmo jeito. E festa de crente é culto, né? Congresso. Você vai aproveitar do mesmo jeito, vai beber da água do mesmo jeito. Se você tá com roupa nova, com roupa velha, é a mesma coisa. E aí nem roupa nova e roupa velha, né? Roupa nova e roupa usada. É a mesma coisa. Só que o consumismo não quer deixar a gente enxergar dessa forma. Quer que eu preciso de uma roupa nova. Glória a Deus, você pode comprar uma roupa nova se ela tá dentro do seu planejamento. Agora, se ela vai fazer parte de um pedacinho da sua crise, aí tá errado. Aí tá errado. Aí você faz aquela compra maravilhosa pra você, que você, né? Porque tem uma festa, aí eu vou comprar o sapato, a roupa, tananã, vou fazer aquele gasto todo. Vou viver 5 minutos de alegria, porque vou me olhar no espelho e me ver linda, maravilhosa. E daqui a pouco, passou. Faltou planejamento. Muitas das vezes você já ficou linda, maravilhosa com o vestido, com a saia, com o conjunto, com a calça, sei lá, com a roupa que você comprou e todo mundo te elogiou e você usou essa roupa uma vez só. E vai lá e compra outra. E o que você compra, você não vai ficar tão bonita assim, ninguém nem vai te elogiar. Mas o consumismo falou que você tinha que ir lá comprar outra. Comprar por comprar, tá, gente? Não porque tá precisando. Comprar porque precisa ver a geladeira cheia. Mas nem vai consumir aquilo, vai desperdiçar.
Tem 3 pessoas em casa. Compra 10 coisas. Só tem 3 pessoas em casa. Então, o planejamento ele é muito importante, gente. Sem sombra de dúvida. E aí nós temos outros versículos que vão colaborar com esse assunto que a gente fala hoje. Que é, por exemplo, em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, com a sua gloriosa riqueza em Jesus Cristo. Lendo de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Num momento de crise, Deus está falando que vai ajudar a gente. Agora, não é porque eu tô em crise que eu vou cruzar o braço e esperar tudo acontecer, não, né, gente? Vou orar, e oração é o quê? Todo mundo tá careca de saber? É ação, né? Vou fazer a minha parte. Mas eu continuo crendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos dar a orientação. Mais um, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Vai falar o quê? Honra o Senhor com teus bens e com suas primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão fartamente seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Presta atenção, gente. Primeiro que ele fala, honra o Senhor com teus bens. Não tá dando opção para você honrar ou não honrar. Tá mandando honrar. Depois, ele promete que se encherão fartamente seus celeiros, aqueles que derem as primícias. Tá em crise? Mas tem primícia. E se tem primícia, vão encher seus celeiros. Então, eu já falei isso aqui também em outras lives, nem todo mundo ouviu. Não está em um lugar na Bíblia somente. O caminho, as orientações para o que a gente deve fazer na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. Não está em um lugar só. Está em vários lugares. Aqui, ó, eu já li 3 livros diferentes. Salmo, Filipenses, Provérbios. Agora eu vou ler Mateus, olha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 2 Coríntios 9, no verso 8. Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescida toda a graça, a fim de que todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Tá no momento de crise, mas tô preparado para a crise. Tô no momento de crise, botei capacete, colete, que agora eu esqueci o termo, escudo, lança. Me preparei, me planejei. Não adianta eu colocar um capacete de papel, um escudo de papel, uma lança de papel, porque na primeira crise já era tudo. Então eu tenho que me preparar de forma mais forte possível. E como que eu vou preparar? Orando, pedindo a Deus orientação. E Ele vai colocar a orientação no meu caminho? Vai te mostrar pessoas, vai te levar a caminhos. Te trouxe aqui para você ouvir sobre educação financeira. O Senhor já está te dando sabedoria de estar aqui para ouvir sobre educação financeira e fazer o quê? Multiplicar isso aqui. Não é só você que precisa de ouvir. Outras pessoas também precisam de ouvir. E como que a gente faz isso? Como que a gente multiplica as bênçãos de Deus? Porque quando eu falo algo que vai abençoar a vida de alguém, falo algo e isso vai abençoar a vida de alguém, glória a Deus. E eu acredito que essa palavra de hoje vai abençoar a vida de alguém. Mas para chegar a mais pessoas, você precisa fazer o quê? Enviar essa live para mais pessoas. Mostrar esse perfil para mais pessoas. Curtir e comentar.
ser instrumento para abençoar. Você pode ser instrumento para abençoar? Então vamos lá, em momentos de crise a gente tem que ter o quê? Um planejamento. Pedir orientação. Não se esqueça disso. Tá? Que é importante. Primeiro, pedir orientação, pedir a Deus sabedoria. Para quê? Para poder ter essa ir no caminho correto. Sair da crise da forma correta. Chegando ao nosso fechamento, quero agradecer muito todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou, que interagiu comigo. Muito obrigada mesmo. Queria pedir novamente, né, que comentem, que curtam, que enviem para outras pessoas, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Porque tem muita gente que não sabe, gente, que às vezes está até errando sem conhecimento. E não sabe que existe esse tipo de ajuda. Não sabe que tem alguém que pode pegar na mão e ajudar a sair da crise. Tem muita gente que não sabe nem que existe a profissão de educador financeiro. E à luz da Bíblia, então, muito menos. Porque ainda tem muita gente naquela ideia lá que o dinheiro é a raiz de todos os males e não quer ouvir falar de dinheiro. Só que a gente está vendo aqui todos os dias, dinheiro está presente na nossa vida e dinheiro é só instrumento. Nós somos mordomos do Senhor, o que nós temos é do Senhor e o dinheiro é só instrumento. E a gente precisa criar habilidades para usar os instrumentos que o Senhor nos dá. E tem gente que não sabe disso. Então precisa chegar até mais pessoas. Então, por favor, se você gostou, comenta, compartilha. Amanhã tem mais live, um novo tema, mais troca, mais conteúdo. Que o Senhor abençoe vocês no dia de hoje. Oi, Éder. Bom dia. Você chegou no finalzinho, mas eu sei que você assiste. E aí, gente, que o Senhor abençoe vocês no dia de hoje. Que vocês tenham um dia cheio dos cuidados de Deus. Se você estiver no momento precisando de ajuda, faz aquele barulhinho de ovelha que o pastor vai lá e te salva. Não esquece de pedir socorro. E o socorro é a oração. Até amanhã, não se esqueçam.